O que você deixa entrar pela porta da sua casa sem perceber? Não estou falando só de quem visita. Estou falando do que você assiste, do que você escuta, das conversas que você permite, dos hábitos que você deixa morar com você. Existe um salmo pequeno, quase esquecido, que fala exatamente sobre isso. O Salmo 101. Escrito por Davi, um rei, um homem de poder, que poderia ter feito o que quisesse dentro dos próprios muros. Ninguém ia fiscalizar, ninguém ia saber. E mesmo assim, ele fez um voto que hoje, sinceramente, quase ninguém faz. Nos próximos minutos, eu quero abrir este salmo com você, verso por verso. E no final, eu vou te fazer uma pergunta que talvez você não queira responder, mas precisa. Antes de entrar no texto, precisamos entender uma coisa. Davi não escreveu isso como um jovem idealista. Ele escreveu como um rei, um homem que tinha poder e liberdade para escolher seus próprios caminhos. Ou seja, ele escreveu isso no auge, no momento em que mais teria liberdade para relaxar os próprios padrões. E é justamente aí que mora a lição. A maioria de nós baixa a guarda quando as coisas vão bem, quando ninguém está cobrando, quando conquistamos alguma estabilidade. E é exatamente neste momento que Davi decide levantar um padrão. Ele não escreve sobre isso que vai fazer no templo, em público, diante do povo. Ele escreve sobre o que vai fazer em casa, na intimidade, onde ninguém vê. O primeiro verso diz: cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. E logo depois, portar-me-ei sabiamente no caminho perfeito. Andarei dentro da minha casa com um coração perfeito. Repara na palavra perfeito. Em hebraico, esta palavra não significa sem erro, significa íntegro, inteiro, sem divisão. É a ideia de um coração que não está partido entre duas vidas, uma pública e uma privada. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece, talvez você mesmo, que estão de um jeito quando estão sendo vistas e de outro completamente diferente quando a porta se fecha. Davi não está prometendo nunca errar. Ele está prometendo não viver dividido, não ter uma versão de vitrine e uma versão de casa. E isso muda tudo, porque a pergunta deixa de ser como eu pareço e passa a ser como eu realmente sou quando estou sozinho. O verso 3 é o mais direto de todos. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Isso é uma decisão sobre aquilo que entra, sobre o que você permite que ocupe os seus pensamentos, seus olhos e seu coração. Hoje isso é mais real do que nunca. Você carrega uma tela no bolso que te dá acesso a praticamente tudo, a qualquer hora, sem que ninguém saiba. Davi não tinha internet, mas tinha o mesmo problema no coração. A tentação de permitir, em segredo, aquilo que nunca permitiria em público. E note que ele não diz, vou tentar evitar. Ele diz, não porei. É uma decisão, não uma esperança. Existe uma diferença enorme entre vou tentar ser mais disciplinado e eu decidi que isso não entra na minha casa. Uma é intenção, a outra é fronteira.
Quantas fronteiras você já tentou colocar usando sua força de vontade? E quantas vezes elas cederam? Talvez o problema não seja a falta de esforço. Talvez seja a falta de uma decisão clara, como a de Davi. Davi continua nos versos seguintes falando sobre as pessoas. Ele diz que odeia a obra dos que se desviam, que o perverso de coração se afastará dele, que não suportará o soberbo e o dos olhos altivos. E depois ele vira a chave. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Ou seja, Davi não só decide o que vai excluir, ele decide o que vai atrair. Isso é importante, porque muita gente entende consagração só como cortar as coisas. Mas metade da equação é: quem eu escolho para perto de mim? Não é sobre isolamento, é sobre intencionalidade. Você escolhe suas amizades ou elas simplesmente acontecem. Você percebe quando alguém no seu círculo puxa você para baixo ou só nota quando já é tarde? Davi diz: os fiéis vão se assentar comigo. Isso é um convite e é filtro ao mesmo tempo. Então, juntando tudo, o Salmo 101 não é sobre ter uma casa perfeita, sem falhas, sem bagunça. É sobre um coração que decide não viver dividido. Quem decide com antecedência o que vai deixar entrar e quem vai deixar chegar perto. E aqui está o ponto que mais dói. Davi escreveu isso quando estava bem, não numa crise, não depois de um erro grave. Ele escreveu como prevenção, não como reação. A maioria de nós só faz esse tipo de voto depois que algo já deu errado, depois da queda, do arrependimento, da consequência. Davi fez isso antes. E a pergunta que fica é: você vai esperar cair para decidir o que vai proteger? Ou vai decidir agora, como Davi, enquanto ainda está de pé? Eu não vou te pedir para decorar um salmo. Vou te pedir uma coisa bem mais simples e bem mais difícil. Escolha hoje uma coisa que você vai tirar da sua casa. Pode ser um hábito, um conteúdo, um tipo de conversa, uma companhia que só te puxa para baixo. E escolha uma coisa que você vai deixar entrar mais, uma amizade fiel, um hábito que constrói, um momento de silêncio com Deus que você tem a diário. Davi diz: andarei em minha casa com um coração perfeito. Não perfeito porque nunca erra, perfeito porque não está dividido. A sua casa pode ser um lugar de paz, mas isso não acontece sozinho. Começa com uma decisão. Começa hoje. Agora vamos orar. Pai, neste momento eu glorifico o teu nome. Grande é a tua misericórdia, a tua fidelidade e a tua justiça. Assim como Davi, ensina-nos a buscar um coração íntegro, longe da maldade e de tudo aquilo que nos afasta de ti. Que os nossos olhos contemplem aquilo que é puro e verdadeiro. Que o nosso coração deseje a tua presença e que o nosso rosto reflita a tua glória. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia se estende de geração em geração. Perdoa os nossos pecados, corrige os nossos caminhos e ajuda-nos a chegar cada dia mais perto de ti.
Que a nossa vida, dentro e fora de casa, seja uma expressão daquilo que nós cremos. Não queremos viver dividido. Queremos ter um coração inteiro diante de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. E agora eu quero saber de você. Qual é a uma coisa que você vai tirar da sua casa hoje? Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Minha casa começa no meu coração.